Hoje nós já mostramos a história do agricultor que teve os olhos arrancados. Agora você vai acompanhar mais um fato que chamou a atenção da opinião pública nos últimos 50 anos. É o caso da menina que fazia objetos voarem. Seriam poderes sobrenaturais? Bom, a nossa equipe voltou ao noroeste do estado, reencontrou a família e descobriu mais detalhes dessa história. O sossego da pequena Rincão da Boa Vista foi quebrado. O ano era 1988. Nesta casa, onde ainda mora Dona Ema, aconteciam fenômenos paranormais que espantaram moradores e fizeram Leonice Fitz ficar conhecida no país como a garota poltergeist. Todos os vizinhos estavam aqui. Queriam ver o que acontecia. Geladeira se erguia, mesa se erguia, tudo se erguia. Essa cadeira voava para lá. A boneca da cama saía fora da cama e sentava na outra cama. A família procurou ajuda num centro espírita. À medida que ela chegava na casa, já começavam os barulhos. E quando ela sentava próximo da mesa, que todos ficam sentados na volta da mesa, então se produziam sons muito estranhos. Batidas metálicas, né? Barulho de livro abrindo e fechando. O padre e parapsicólogo Edivino Friedrich testemunhou os fenômenos. Agora o colchão está levantado, o que significa isso? Significa uma força telérgica bastante pronunciada. O repórter cinematográfico da RBS TV, Enio Rosa, foi quem gravou as imagens que viraram manchete em todo o Brasil. O colchão começou a levantar e a gente começou a ficar assustado, né? Apavorado com aquela imagem, subia e descia aquele colchão. Sem nada perto, embaixo da cama a gente olhava, porque era uma casa assim, antiga, velha, de madeira, então tinha um porão, a gente olhava embaixo do porão, na volta da casa tinha batida assim na casa e não tinha ninguém, a gente olhava e não tinha ninguém, não tem ninguém. Olha aquela cena ali, ó. É apavorante o negócio, é muito, olha, é de arrepiar assim, de ver isso aí. Cansados de tanta exposição, os Fitz decidiram preservar a filha. 14 anos depois, Leonice voltou a falar sobre as manifestações. Eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então eu acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. O ex-marido de Leonice diz que depois do casamento, ela passou a dar consultas espirituais. A pessoa contava a história dela, os problemas dela, que ela tinha, ela escutava e falava que a pessoa tinha daí, né? Mas a caminhada foi interrompida aos 35 anos. Leonice morreu de câncer nos ossos em 2010. Os últimos pedidos foram deixados em uma carta para Dona Ema. Mãe, no meio das minhas mãos, coloque uma rosa vermelha bem grande e bonita. Preciso estar bonita, porque depois que eu partir, minha alma vai para uma festa muito bonita. Depois, vou virar uma estrela. Em abril de 1988, mais precisamente há 23 anos atrás, todas as atenções do país se voltaram para Linha Boa Vista, interior de Santa Rosa. Lá, uma menina chamou a atenção de amigos, de vizinhos e virou a atração para a imprensa local e nacional. O problema exato mesmo foi que ele não conseguia deixar lâmpadas acesas dentro de casa, que todas as lâmpadas da casa, ela olhava, a Leonice levantava o olho, olhava para a lâmpada explodia, ela se estourava a lâmpada. Um fenômeno para muitos sem explicação. Ela conseguia Aí isso uma vez começou quando ela era pequena, com 3 semanas.
Daí eu já notei que ela era diferente do que as outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei, tirei a boneca, ela abriu os olhos, olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está em... Um dia desses ela começou a contar para nós de coisas estranhas que começaram a acontecer na casa dela, com ela. Batidas na parede e pedras rolando quando ela caminhava e chinelos andando, vassouras voando. E era isso que ela falava. Ela sabia mais do que as outras. Ela enxergava tudo, contava para as outras tudo o que estava acontecendo, o que vai acontecer. E as outras ficaram bobas com aquilo, não sabiam o que era. Certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, que a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perna pro ar, né? Todos os alunos também acho que ouviram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso, estava todo mundo sentado, né? Aí as crianças falaram, olha, professora, o boné do fulano, não sei quem era, né? Saiu voando por essa janelinha, né? E daí eu saímos para fora, o guri queria o boné, tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do telhado, né? No início o pessoal achava que era um espírito, né, que se incorporou dela, alguma coisa assim, e aí passaram a chamar ela de fantasma da linha Boa Vista. Elas não chamavam ela mais por Leonice, era aquela menina, e ela ficou marcada por causa disso, né, sempre. De vez em quando eu penso, né? Aí eu penso outra coisa para não ficar pensando o dia inteiro. Tem medo que volte? Mas elas também deram conselho para ela rezar bastante e fizeram um espírito mau. Na época do ocorrido, um padre parapsicólogo explicou o fenômeno, tranquilizou a família e aconselhou que eles mudassem de cidade. São fenômenos de telergia. Não tem nada a ver com espíritos do outro mundo ou com seres do outro mundo, nada disso. São fenômenos naturais, são fenômenos parapsicológicos. Essa telergia é uma força física capaz de movimentar objetos. Fenômenos têm uma relação não definitiva, não é em todos os casos, com a idade. Numa época de grandes transformações orgânicas, hormonais, que libertariam algum tipo de energia ainda não precisado nos seus limites. Então, o que se discute muito nesses casos é: será a mente da menina o elemento provocador inconscientemente de todos os fenômenos, ou ela poderia eventualmente estar sendo usada por uma outra inteligência? 14 anos depois, em uma entrevista, ela desabafou. Vamos dizer, se eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então eu acho que era a força da minha mente, né? Se questionada se ela ainda era capaz de repetir o que fazia aos 13 anos de idade, ela confirma. Consigo, sim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. No dia 26 de junho de 2010, Leonice faleceu. Ela teve câncer e não resistiu. Com ela, morreu também uma dúvida ainda não explicada. Paranormalidade, ação maligna ou um fenômeno que a parapsicologia pode explicar?
Os paranormais sempre chamam a atenção, mesmo de quem não acredita nesses mistérios. Há 14 anos, uma adolescente gaúcha foi notícia no Brasil inteiro depois de reveladas as imagens dos fenômenos que, segundo ela, eram comandados pela mente. Ontem, o Teledomingo mostrou como a jovem está vivendo. Abril de 1988. Todas as atenções do país se voltam para a linha Boa Vista, interior de Santa Rosa. Você vai conhecer hoje a história de uma menina que provocava estranhos fenômenos paranormais. Leonice Fitz, na época com 13 anos, virou a atração na imprensa e de curiosos que invadiam o pátio da casa para ver o que a menina fazia. E não era para menos. Colchões se entortavam, ruídos e batidas assombravam quem a acompanhava. Este radialista presenciou alguns fenômenos e lembra o pavor que sentiu. Até as panelas mexiam, batiam. Então, quando começou a bater as panelas, a gente ficou com medo. Luiz também foi testemunha. E tinha um baú do lado da cama, que pesava mais ou menos o quê? Uns 20 quilos o baú. E eu e mais o meu colega estavam sentados naquele baú. E o baú, de repente, ele resolveu flutuar. Ele ficou flutuando mais ou menos uns 5 minutos com nós em cima. É assim uma das passagens da minha vida mais interessantes, que isso eu não vou esquecer nunca mais da minha vida. Depois que a notícia se espalhou, a família não teve mais sossego. Buscou ajuda em todos os lugares e religiões. Até que um padre parapsicólogo de Porto Alegre veio à cidade e conseguiu dar uma explicação ao problema. Telergia é uma força física dirigida pelo inconsciente de uma pessoa parapsicologicamente dotada. E tipologia é um barulho, uma batida ou várias batidas, podem ser contínuas ou intermitentes, de uma pessoa dotada também, que produz isto pelo inconsciente. 14 anos se passaram. No início, um desafio continuar em uma cidade pequena e cheia de preconceitos. Como proteção, se calou por muito tempo, mas agora decidiu romper o silêncio. Acontecia o que eu pensava. Então, o que tu querias? O que eu pensava, vamos dizer, se eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito. Leonice tem hoje 28 anos. Está casada, mas ainda não tem filhos. E o que mais preserva é o anonimato e a tranquilidade. A família continua morando no mesmo local, mas prefere não falar sobre o assunto. Na escola onde a menina estudava e foi afastada a pedido dos pais dos outros alunos, a rotina também é normal. E é no reencontro com a professora, que ela não via desde aquela época, que a emoção e as lembranças mais fortes vêm à tona. Voava boné dentro da sala dela, ouvia muito barulho e muito estralo, né? Leonice ainda é uma pessoa especial, já que os fenômenos não deixaram de acontecer. E hoje tu consegues fazer alguma coisa ainda? Consigo. Consegue? Que tipo de coisa que tu consegue fazer? Sim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Nos mostraria? Não. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso, nem que um dia eu fiz. Né? O que eu fiz está provado, né? Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. Olá, Histórias Extraordinárias apresenta hoje Ruídos do Espírito. Que estranhos poderes tinha aquela menina do interior de Santa Rosa que se tornou conhecida nacionalmente? Objetos se movimentavam pela casa, ela provocava ruídos inexplicáveis. Leonice tinha 13 anos e impressionava pais, amigos, vizinhos e chamou a atenção de jornalistas de todo o país. Isso aconteceu em 1988. Recentemente, Leonice Fitz faleceu e agora os familiares, as amigas e o marido contam como tudo aconteceu. Você não pode perder Ruídos do Espírito, logo depois do intervalo. Uma história realmente extraordinária. Até já! Isso uma vez começou quando ela era pequena, com 3 semanas. Daí eu já notei que ela era diferente do que as outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei, tirei a boneca, ela abriu os olhos, olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está enxergando as coisas assim.
Ela saía bastante. Gostava de sair e brincar com as outras crianças. Gostava de tudo, assim, ela tinha muitas amigas. Nosso convívio era normal. Ela brincava, ela pulava, ela estudava como outra criança qualquer. A gente voltava caminhando a pé para casa, conversava da vida dela, da nossa, né? O dia a dia. E num dia desses ela começou a contar para nós de coisas estranhas que começaram a acontecer na casa dela, com ela. Batidas na parede e pedras rolando quando ela caminhava e chinelos andando, vassouras voando. E era isso que ela falava. Eram coisas fortes, assim, que a gente ouvia, mas ela falava isso pra nós rindo, então a gente não sabia se isso acontecia ou se era brincadeira. E aí a gente brincava e falava, e daí ela falava que ela ia tirar uma pedra, né, com a força da mente nas pessoas, mas brincando, né? Depois ela foi na aula, sempre ela tinha mais força do que as outras, ela sabia mais do que as outras. Ela enxergava tudo, contava para as outras tudo o que estava acontecendo, o que vai acontecer. E as outras ficaram bobas com aquilo, não sabiam o que era. Um certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, que a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perna pro ar, né? Todos os alunos também acho que ouviram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso, estava todo mundo sentado, né? Aí as crianças falaram, olha, professora, o boné do fulano, não sei quem era, né? Saiu voando por essa janelinha, né? E daí eu saímos para fora, o guri queria o boné, tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do telhado, né? Já porque era muito estranho, a gente achava que não podia ser porque as outras crianças não eram assim. Eu não sabia que significava, que ele não sabia que isso vinha dela, né? Ela sentava na mesa para almoçar. Antes dela almoçar, o meu marido sempre cuidava, o pai dela. Olhava para ela, daí não acontecia as coisas, mas quando ela olhava para o lado, já avoava os pratos aqui da mesa. Avoava os pratos, a xícara, tudo ela tinha quebrado, não tinha mais louça. E a gente achava no início, as primeiras vezes, dos primeiros relatos dela, que era uma brincadeira dela com nós. A gente não levava muito a sério na hora. Chegava em casa, falava para os nossos pais, eles diziam, não, é uma brincadeira dela com vocês. A gente nunca tinha ouvido falar em fenômenos sobrenaturais, a gente achava que ela estava mentindo. E a gente dizia, meu Deus, por que ela faz isso? Por que ela conta essas histórias? Essas mentiras, na verdade. Anice, não me pega! Ah, eu vou pegar sim, não vai não. Você não vai pegar. Até que daí ela tinha 13 anos e daí piorou as coisas. Daí ela começou a mover todos os móveis e tudo. Perguntava toda a área. Eu tirava leite e trazia para dentro, ela derrubava o leite. A época que aconteceu esses fenômenos, chamados de fenômeno, né, que ficou bem forte, ela parou de vir na escola. E daí que aquilo foi para a rádio, né, daí que foi um alarme muito grande. O pai dela veio procurar um dos nossos repórteres para falar sobre o que estava acontecendo dentro da casa dele, a respeito da situação da filha dele, no caso a Leonice Fides. O problema exato mesmo foi que ele não conseguia deixar lâmpadas acesas dentro de casa, que todas as lâmpadas da casa, ela olhava, a Leonice levantava o olho, olhava para a lâmpada explodia, ela se
estourava a lâmpada. Foi na véspera de Natal, 24 de dezembro, que a gente ia apresentar a programação de Natal, que incluía versos e cantos. Ela já não tinha participado mais dos últimos ensaios, devido a gente sabia das coisas que estavam acontecendo na casa dela. Ela olhou para a fluorescente e ela quebrou. Caiu para baixo, quebrou por um pedacinho. E a gente com muito medo aquela vez. Agora ficaram escuro, o que vai acontecer? A gente começou a tratar essa situação, a gente levou para o ar o problema esse que estava acontecendo. Aí começou a vir imprensa de todo o estado, veio revistas de São Paulo, Rio de Janeiro, estava todo mundo aqui. Leonice Fitz tem 13 anos. Os lençóis da cama da menina se movem para baixo dela. As cobertas se encolhem sem ser tocadas. O colchão se dobra e levanta sobre a cama. Pedaços do colchão surgem na cabeça de Leonice. Virou assim, tipo, uma atração turística, sabe? Um show, era show, sabe? As pessoas iam lá para ver o que ela ia fazer hoje, o que ela, sabe? Ela virou, na verdade, uma celebridade dentro da situação. Tinha tanta gente, que não deu mais para aguentar. Eu já estava bem doente. Todos os dias a gente ia lá tardinha para ver como é que ela estava, para ver a situação dela e por um pouco de curiosidade também. Todo mundo é um pouco curioso. Daí um domingo nós saímos para não enfrentar toda a gente, daí eles entrarem dentro da janela do quarto. Abrirem e entrarem. Para ver se a Leonice estava aqui. Teve um certo momento assim que ela disse que isso já incomodava a família, incomodava ela. Até uma vez a minha irmã foi na casa dela para ver isso, aí tinha uma placa grande escrita: "A menina não está". Ela chegou a sair de casa porque eram muitos curiosos querendo ver isso. No começo eu acho que até foi ela achou como uma brincadeira, uma maneira de talvez até de chamar a atenção, das pessoas darem mais atenção para ela, mas que depois eu acho que ela se assustou bastante com tudo que aconteceu. Por fim ela chorava, ela ganhou medo, porque tudo eles davam conselho e ela começava a chorar. Mas primeiro ela tinha alegria, era bonito, mas depois não. Ninguém se referia depois a ela como Leonice, só falavam a menina do poltergeist, dos fenômenos, né? No início o pessoal achava que era um espírito, né, que se incorporou dela, alguma coisa assim, e aí passaram a chamar ela de fantasma da linha Boa Vista. Ela não chamava ela mais por Leonice, era aquela menina, e ela ficou marcada por causa disso, né, sempre. Mas elas também deram conselho para ela rezar bastante e fizeram um espírito mau que ela tem. E até que o padre Dino Friedrich descobriu o que era. São fenômenos de telergia. Não tem nada a ver com espíritos do outro mundo ou com seres do outro mundo, nada disso. São fenômenos naturais, são fenômenos parapsicológicos. Essa telergia é uma força física capaz de movimentar objetos. Esses fenômenos têm uma relação não definitiva, não é em todos os casos, com a idade. Numa época de grandes transformações orgânicas, hormonais, que libertariam algum tipo de energia ainda não precisado nos seus limites. Então o que se discute muito nesses casos é: será a mente da menina o elemento provocador inconscientemente de todos os fenômenos, ou ela poderia eventualmente estar sendo usada por uma outra inteligência? Aí voltou pior. Ficou aqueles aranhões e as batidas também ficarem junto na parede. E se a gente perguntava o que era, aquilo respondia, falava. Não era ela.
E a gente dizia, bate uma vez, batia. Bate 2 vezes, batia. Bate 3 vezes, batia. 3 vezes. Parou. Então chegou num ponto que nem ela, nem a família aguentou mais. Daí o padre levou nós para Porto Alegre. Depois ele bloqueou a mente dela, porque senão ia acontecer de novo. Voltou, ficou normal. Estava tudo normal. Mas as coisas aconteciam também, mas os outros não perceberem. De vez em quando eu penso, né? Aí eu penso outra coisa para não ficar pensando o dia inteiro. Tem medo que volte? Voltou sim para ela. Se ela queria, ela fazia as coisas, né? Uma vez no mercado fazendo compra, assim, sabe? Ela disse, Armindo, eu fiz uma coisa. Eu disse, mas o que tu fez? Eu abri a casa. Eu disse, mas eu chaveei a casa, né? Como é que tu abriu a casa? Ela disse, não, eu abri a casa e não consegue fechar mais. Vão para casa porque pode entrar um ladrão. Aí chegamos em casa mesmo, a casa estava aberta. Então são determinados talentos específicos que nós trazemos, mas que lamentavelmente nesse terreno da psicobiofísica causam medo. Não é uma coisa normal que as pessoas costumam ver ou passar, né? E para ela foi uma coisa bem forte. Isso deve ter assustado ela bastante. Para uma menina da idade dela enfrentar isso aí, eu acho que não foi fácil, né? Ainda a coisa é vista muito pelo lado do sobrenatural, do maravilhoso, e não com o fenômeno natural que pode acontecer, que faz parte da história da humanidade, que tem fenômenos já bem documentados. Isso tudo poderia ser coordenado, poderia ser bem estudado, para que se conseguisse, inclusive, uma explicação mais satisfatória do fenômeno. Mas, na verdade, principalmente no interior, na maioria dos casos, quando isso acontece, o que se procura é fazer cessar o fenômeno. Bloqueia. Calmou sim. Calmou completamente. Mas a força dela sempre continuava. Ela estava lá trabalhando e ali caíram as flores. Tinha bastante flor, tudo pro chão. Se ela pensava da mãe, daí caíam as flores. Eu sabia que ela está pensando em mim. Pois há mais ou menos uns 2 anos que ela estava doente. Câncer ou sarcoma. Mais perigoso que tinha. E faleceu no dia 26 de junho de 2010. Agora ela vai completar 36. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso e nem que um dia eu fiz. Né? O que eu fiz está provado, né? Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. Você já teve alguma experiência paranormal? Ligue de qualquer parte do estado para 8401-0357 e conte sua história. Nesse número, você também pode ouvir as histórias e experiências de outras pessoas. Participe. Eras sobrenaturais. Esta é a cidade de Santa Rosa, 550 quilômetros de Porto Alegre. Nesta casa simples, os estranhos fenômenos começaram a acontecer, atraindo a atenção de todo mundo. Era tanta gente que os pais da menina se viram obrigados a colocar um aviso na entrada. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno, o colchão se levanta sozinho. E as misteriosas batidas nas paredes. O padre Divino Friedrich, especialista em parapsicologia, viu os fenômenos de perto
e começou a ajudar a menina. Agora, feche os olhos, respire fundo e pense de si para si. Nesta horinha eu vou descansar bem. Eu vou ter uma tranquilidade perfeita. Eunice mora aqui nesta casa, a mesma de 2 anos atrás. Só que hoje sem o movimento de pessoas curiosas que vinham até aqui ver de perto os fenômenos estranhos provocados por ela. Hoje parece que tudo voltou ao normal nesta casa. Mas a família não gosta de falar sobre o que aconteceu. O padre, quando nós fomos para lá, ele disse para não falar mais, porque talvez às vezes acontecia que voltava de novo. E assim, nem falar mais, nem se preocupar, daí não volta nunca mais. O senhor tem medo que volte a acontecer o que acontecia com a sua filha? Não, medo bem não tem, mas tudo está sujeito talvez a acontecer. Né? Eunice está com 15 anos. Os pais são pequenos agricultores aqui em Santa Rosa. A menina parou de estudar quando os fenômenos começaram a acontecer e nunca mais voltou ao colégio. Na sala de aula, inexplicavelmente surgiam rajadas de vento. E pelo menos uma vez, um chapéu saiu voando pela janela. Com a repetição dos estranhos fenômenos, Leonice chegou a escrever um apelo. Aqui ela pede uma ajuda a Deus. Diz que quer mudar de vida. E no final pede: não deixe-me sozinha, pai. Leve-me, por favor. Leonice ajuda a mãe no trabalho de casa e quase não passeia. O que você pensa daquilo que aconteceu com você? Eu não sei, eu penso tanta coisa, não consigo descobrir nada, né? O que você acha que era? Força da mente. Leonice mostra os desenhos que fazia na época dos efeitos. Uma coisa estranha para ela. Como é que você fazia esses desenhos? Fazia de noite com o olho fechado e pegava a caneta e desenhava. Não consegue fazer de novo? Não. Agora você nunca mais foi ao colégio, você não sente falta dos seus colegas, da professora? Sinto. Sente saudades? Sinto. Não pensa em voltar? Talvez um dia. Há uma diferença de como você era, de como é hoje? Você é diferente ou continua sendo a mesma menina? Só a mesma, né? Só que os pensamentos são diferentes. O que você pensa hoje de diferente? Tudo, né? Naquela época só ficava pensando, ficava grilada com aquilo, hoje não. Com a ajuda de parapsicólogos, ela diz que os fenômenos pararam de acontecer. O padre Divino Friedrich foi quem ajudou Leonice. Ele conta como fez o tratamento. Eu fiz o mesmo tratamento fazendo-a entrar no inconsciente, um relaxamento neuromuscular. E ali, quando ela esteve neste estado, eu dei as sugestões que ela agora estaria curada, mas teria que seguir minha orientação. E minha orientação era no sentido de ela se sentir curada e colaborar com a minha sugestão. Este radialista presenciou alguns fenômenos e lembra o pavor que sentiu. Até as panelas mexiam, batiam. Então, quando começou a bater as panelas, a gente ficou com medo. Luiz também foi testemunha. E tinha um baú do lado da cama, que pesava mais ou menos o quê? Uns 20 quilos o baú. E eu e mais o meu colega estavam sentados naquele baú. E o baú, de repente, ele resolveu flutuar. Ele ficou flutuando mais ou menos uns 5 minutos com nós em cima. É assim uma das passagens da minha vida mais interessantes, que isso eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Telergia é uma força física dirigida pelo inconsciente de uma pessoa parapsicologicamente dotada. E tiptologia é um barulho, uma batida ou várias batidas, podem ser contínuas ou intermitentes, de uma pessoa dotada também, que produz isto pelo inconsciente. Na escola onde a menina estudava e foi afastada a pedido dos pais dos outros alunos, a rotina também é normal. E é no reencontro com a professora, que ela não via desde aquela época, que a emoção e as lembranças mais fortes vêm à tona. Voava boné da sala dela, ouvia muito barulho e muito estralo, né? Leonice ainda é uma pessoa especial, já que os fenômenos não deixaram de acontecer. E hoje tu consegues fazer alguma coisa ainda? Consigo. Consegue? Que tipo de coisa que tu consegue fazer? Sim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Nos mostraria? Não. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso, e nem que um dia eu fiz. Né? O que eu fiz está provado, né? Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo.
história de Leonice Fitz teve início em 1988 em uma cidade gaúcha de Santa Rosa. Muitas pessoas ficaram aterrorizadas pelo caso que estava acontecendo. Era uma garota de 13 anos chamada Leonice Fitz, que movimentava vários objetos com a força da mente. Ela conseguia estourar lâmpadas e fazer acontecer mais coisas sobrenaturais na sua casa. Ouvia-se ruído nas paredes, pratos decolavam da mesa de jantar, levitavam como os discos voadores, depois se espastifavam contra a parede. Luzes piscavam na roça de milho, sem ser vagalumes. Espíritos apareciam para um bate-papo, comunicando-se cada vez mais por batidas ou toques, num código Morse de arrepiar os cabelos, que depois diziam que não eram espíritos, ela mesma conseguia fazer isso com o poder da sua mente. As cadeiras se arrastavam sozinhas, colchões se retorciam. Logo se tornou muito conhecida na sua cidade e teve o apelido de Menina Poltergeist. A sua família dizia que ela desde pequena já possuía um comportamento diferente das outras pessoas. Ela chorava e chegava a ficar arroxeada sempre que algum parente exibia para ela uma boneca. Durante o período escolar, ela usava sua mediunidade para fazer o boné dos meninos voarem. Fazia pedras rolarem pelo caminho enquanto ela passava com seus colegas para ir à escola. Os mais próximos da família pareciam acostumados com as brincadeiras de Leonice. Segundo o relato de Emma, a mãe de Leonice, com apenas 3 semanas, ela conta a história de uma boneca que ele colocou do lado da filha, que abriu os olhos e começou a chorar. Quando a mãe tirou, ela parou de chorar na hora. Na escola, ela se divertia com seus poderes. Ela produzia barulhos que assustavam até mesmo os professores. Ela começou a contar para nós de coisas estranhas que começaram a acontecer na casa dela, com ela. Batidas na parede e pedras rolando quando ela caminhava, e chinelos andando, vassouras voando. Era isso que ela falava. Ela sabia mais do que as outras. Ela enxergava tudo, contava para as outras tudo o que estava acontecendo, o que vai acontecer. E as outras ficaram bobas com aquilo, não sabiam o que era. Um certo dia eu estava escrevendo no quadro negro e eu ouvi um barulho muito forte, que a impressão que eu tive que tinha virado as classes todas de perempurrar, né? Todos os alunos também acho que ouviram, porque eu virei imediatamente para trás e perguntei o que foi isso, estava todo mundo sentado, né? Aí as crianças falaram, olha, professora, o boné do fulano, não sei quem era, né? Saiu voando por essa janelinha, né? E daí eu saímos para fora, o guri queria o boné, tivemos que tirar, não sei se com uma taquara ou com o que, foi parar em cima do telhado, né? No início o pessoal achava que era um espírito, né, que se incorporou dela, alguma coisa assim, e aí passaram a chamar ela de fantasma da linha Boa Vista. Elas não chamavam ela mais por Leonice, era aquela menina, ela ficou marcada por causa disso, né, sempre. O único que conseguia controlar a Leonice era o pai dela, Arnildo Fitz, falecido em 2003 aos 57 anos. Apenas seus olhares conseguiam impedir que a menina de explodir lâmpadas ou quebrar qualquer louça da família. Isso uma vez começou quando ela era pequena, com 3 semanas. Daí eu já notei que ela era diferente do que as outras crianças. Eu botei a boneca ao lado dela da cama e ela olhou e começou a chorar. Daí eu peguei, tirei a boneca, ela abriu os olhos, olhou e ficou quieta. E daí eu já pensei, mas é tão pequena assim, ela já está enxergando as coisas. Pessoal, agora vamos relatar alguns feitos que a Leonice Fitz fez com algumas testemunhas oculares. Ela conseguia ligar e desligar as luzes, muitas vezes ela fazia as lâmpadas explodirem. Ela conseguia fazer com as pedras rolassem enquanto ela caminhava. E também produzia ruídos inexplicáveis e batidas nas paredes da sua casa. Ela conseguia mover todo tipo de objeto pela casa, como um balde cheio d'água, até uma cômoda de 20 quilos ela conseguiu mexer. Lençóis de colchão se moverem sozinhos. Ela conseguia quebrar as louças da casa. E ela conseguia levitar também diversos objetos, como vassouras ou pesados baús de mais de 20 quilos. O que eu pensava? Então, o que tu querias? O que eu pensava, vamos dizer, eu pensava que esse papel voava, ele voava. Então acho que era a força da minha mente, não tinha nada com o espírito.
Logo, os jornais locais começaram a noticiar sua história, enchendo sua casa de pessoas curiosas para ver o que ela conseguia fazer, forçando a prefeitura de Santa Rosa a chamar um especialista para tentar acabar com o mistério e fazer a vida de sua família voltar ao normal. E foi chamado para desvendar esse mistério o padre parapsicólogo Edivino Fiederix, que conversou com todos, principalmente com Leonice, e testemunhou diversos fenômenos. O problema é que ela acha graça quando isso acontece, sem levar em conta que se trata de um desequilíbrio físico e psíquico, disse o padre, que finalmente disse que os poderes de Leonice Fitz eram todos fenômenos conhecidos da parapsicologia como telergia e tipitologia, nada de espíritos do outro mundo tentando entrar em contato. Depois de sua grande exposição, Leonice Fitz, que aconteceu no ano de 1988, quando tinha apenas 13 anos, muitas pessoas começaram a ir à sua casa, chateando a sua família, querendo ver os fenômenos, tendo a família de chamar várias vezes a polícia para fechar a estrada que levava à sua casa. Na idade adulta, Leonice trabalhou como doméstica, não parando muito nos seus empregos, e se casou com Armindo Herzog, que revelou que ela começou a dar consultas espirituais depois do casamento, e que vinham até pessoas de outros países para se consultar com ela. Em uma entrevista em 2002, 14 anos após acontecimentos ganhar destaque na vida de Leonice, ela estava casada e não tinha filho algum, e contou para a repórter que o mais que gostava era de preservar seu anonimato. E a repórter fez a seguinte pergunta para ela: e será que os poderes paranormais continuam ativos? Antes de responder, ela acende mais um cigarro, a média é 1 a cada 10 minutos, e aponta para a luz que ilumina o quarto. Se quiser, desligo aquela lâmpada. Eu desligo, mas tenho medo de fazer. E se não parar mais, quem que vai me ajudar? Os receios se justificariam depois que se tornou a garota poltergeist para a imprensa do país. Leonice deixou o pacato rincão de Boa Vista para trabalhar em Santa Rosa, mas não parava de emprego algum. Parecia uma feiticeira de avental a assustar as patroas. Numa ocasião, o ferro de passar roupa esquentou, embora estivesse desligado. Em outras, as bocas do fogão a gás se acenderam sem que fossem acionadas. Logo, Leonice descobriu que estava com câncer nos ossos. Já muito debilitada, em uma nova entrevista, ela conta que pagou alto pelos seus poderes. Consigo. Consegue? Que tipo de coisa que tu consegue fazer? Sim, tipo, apagar uma lâmpada, um ventilador. Nos mostraria? Não. Eu acho que é uma coisa assim que eu não tenho obrigação para mostrar para ninguém. Não quero provar que eu ainda faço isso, e nem que um dia eu fiz. Né? O que eu fiz está provado, né? Agora eu não gostaria de mexer com isso de novo. Mas infelizmente, ela perdeu a luta para o câncer em seus ossos e faleceu em 26 de junho de 2010, com apenas 35 anos. Ela descansou em paz.